aqui comigo no estúdio do Bom Dia Maranhão, a gente vai dar sequência à sabatina com os candidatos ao governo do estado. Hoje, o penúltimo entrevistado é o candidato Restes Dias, do PSTU. Ele é professor de História da Rede Pública Municipal de São Luís e estadual também. Foi candidato a vice-presidente do Brasil pelo PSTU. Com 51 anos, Dias é natural de São José de Ribamar, já concorreu ao cargo de vice-presidente em 2018. Ele também já chegou a concorrer para o cargo de prefeito de São Luís na eleição de 2020. Jairo Mesquita, do PSTU, de 49 anos, é o candidato a vice-governador. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 13 minutos, são 2 blocos de 13 minutos, e a gente começa, portanto, a partir de agora com o seu primeiro tempo. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Kate. Bom dia aos telespectadores da TV Difusora aqui, do Bom Dia Maranhão. Para nós é muito importante estar participando desse momento aqui, desse debate, para que a gente possa expor um pouco das nossas propostas e do que a gente também tem de programa para o Estado do Maranhão. Candidato, a gente vai começar falando sobre dívida pública, né? O senhor tem defendido o cancelamento da dívida pública como uma forma, um recurso aí de poder estabelecer uma reorganização, né? E também fazer uma espécie de divisão aí juntamente com os trabalhadores, que é o principal mote do próprio partido. Mas eu lhe pergunto, cancelamento da dívida pública não seria um calote? Não, não é um calote, não. Olha, na década de 80, no final da década de 80, o Sarney suspendeu o pagamento da dívida pública. Ele decretou moratória, porque o país não tinha como continuar pagando, não era dívida pública naquele momento, era dívida externa que foi convertida em dívida pública. Na verdade, então não existia uma configuração de dívida pública? Mas era a dívida externa, porque a dívida externa ela foi transformada em títulos da dívida pública. Mas olha o que acontece, na verdade são os governantes, os governadores, presidentes que, na verdade, estão incorrendo em inconstitucionalidade, porque a auditoria da dívida pública ela é constitucional. Não se fazem auditoria porque você vai identificar para que foi feito esse empréstimo e quais foram os grupos que se beneficiaram dele. Aqui no Maranhão já está chegando a 6 bilhões de reais e só esse ano o governo do Brandão já ia transferir 1 bilhão e 600 milhões de reais e atenção, o pagamento é juros sobre juros, que inclusive é inconstitucional. Para quem está ouvindo, para entender, quanto mais nós pagamos da dívida pública, mais ela aumenta. E com certeza essa dívida, ela não foi contraída, esses empréstimos não foram contraídos para melhorar a vida da classe trabalhadora. Muito pelo contrário, a vida da classe trabalhadora está cada vez pior. O que nós defendemos? Auditoria, que é uma verificação para saber como foi contraída e quem se beneficiou dessa dívida. Constatando as irregularidades, nós vamos suspender o pagamento dessa dívida e essa verba que estava indo para banqueiros e agiotas, que são parasitários, que não produzem absolutamente nada e pegam muito dos serviços públicos, a gente vai destinar para a educação, para a saúde, para outros serviços públicos que são fundamentais. E o senhor pensa fazer isso como? Essa dívida ela foi contraída, a gente sabe que o resultado disso, e o próximo governador que sentar a cadeira sabe que tem um desafio gigantesco, até porque com a dívida que foi adquirida, e o senhor bem disse, o volume dessa dívida, existe inclusive riscos, né, iminentes até para o servidor, comprometendo, portanto, aí a renda do servidor, o salário do servidor, porque nós temos uma dívida que até o momento nem se sabe como pagar, de tão volumosa que é. Na verdade, essa dívida ela já foi paga várias vezes. Kate, a dívida pública brasileira ela já foi paga, para salvo engano, mais de 5 vezes. Só com juros sobre juros, entende? Então, nós estamos pagando, por exemplo, um carro e uma geladeira que nós não compramos. Não chegou a geladeira na minha casa, não chegou o carro na sua casa, mas você está pagando o carro e eu estou pagando a geladeira. Os nossos filhos, eles já nascerão endividados, enquanto os ricos já nascem com a herança garantida. Isso é completamente absurdo, é completamente irracional. Então nós queremos fazer isso e mais. Nós queremos, inclusive, perdoar a dívida dos trabalhadores que não têm condições de pagar, porque os giros são elevadíssimos e nós vamos montar um aparato jurídico, para fazer com que os grandes devedores do Estado do Maranhão devolvam esse dinheiro aos cofres públicos. Quem é pobre e favelado paga
E os grandes devedores, que quem deve menos, deve 190 milhões de reais, não pagam. Esses 20 principais devedores devem ao Estado do Maranhão algo em torno de 7 bilhões de reais, 20 pessoas, enquanto a maior parte da população está endividada e está tirando o da comida, está tirando o da energia, está tirando o da água para pagar banqueiros. E os impostos, é inevitável perguntar também, porque a gente sabe que o aumento, o volume de impostos também incide diretamente na dificuldade desse trabalhador. Numa possível administração sua, gestão de governo, como é que o senhor pensa em trabalhar a questão dos impostos? Então, olha só, tem um debate que é interessante de fazer, que tem vários candidatos que defendem a privatização. Eles dizem que as empresas públicas oneram o Estado. É justamente o contrário. As empresas públicas, elas servem para ajudar o Estado a arrecadar e para fazer a movimentação financeira do Estado. Quando você entrega essas empresas, como Rosiana entregou o Banco do Estado do Maranhão, entregaram também a SEMAR para a Equatorial, como é que você vai continuar fazendo a movimentação financeira? Qual é a alternativa que tem se vocês não têm mais essa empresa? Aumentar a carga tributária. Então, pesa sobre nós. O que nós queremos fazer? Nós queremos inverter o processo. Quem vai pagar mais impostos no Estado do Maranhão, no governo do PSTU, são justamente os grandes empresários. Os pequenos e médios empresários, nós vamos baixar os impostos, inclusive alguns nós vamos isentar e auxílio emergencial para esses, que é quem gera emprego. Quem gera emprego é o pequeno e médio empresário. E aqui no Maranhão é um verdadeiro paraíso fiscal. As grandes empresas não pagam impostos aqui. O agronegócio utiliza o nosso solo, utiliza a nossa água, destrói o cerrado, exporta sem pagar quase nada de impostos. As grandes empresas aqui do Estado do Maranhão, a Vale, a Alumar, a Suzano, não pagam impostos ou pagam muito pouco. Ou seja, quem ganha mais, paga menos. Quem ganha pouco, paga muito. Então, a gente quer inverter esse processo. Mas, candidato, o senhor fala também e defende bastante, inclusive é uma bandeira do seu partido, a questão da integração, de colocar, de fazer uma gestão popular, com participação popular, isso, de movimentos sociais também. Dentro dessa esfera, que a gente tem, dentro da sua fala, observado sobre a engenharia do Estado e esses recursos volumosos, o senhor imagina mudar, por exemplo, a reorganização da máquina ou, por exemplo, enxugá-la e aí inserir nesse processo também essa participação popular? Como é que o senhor imagina esse cenário para o ano que vem? Então, olha só, o Lênin, ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia que a melhor forma de fazer política é ouvir. Então, quando os governantes se elegem, eles ouvem, mas são os empresários. Nós queremos ouvir aqueles que são a maioria da população, que são os trabalhadores. Como fazer isso? Através dos conselhos populares, que são os trabalhadores organizados por sua área de trabalho, de estudo ou de moradia. Seria um governo técnico? Não, não seria só um governo técnico. É um governo, justamente um governo, mais do que técnico, seria um governo político. Vou dar um exemplo. Agora, pela manhã, está acontecendo o ato dos trabalhadores da enfermagem, que inclusive foram aqueles que arriscaram a vida, 13 mil perderam a vida no Brasil durante o período da pandemia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Agora conseguiram ter sancionado o seu direito a um piso nacional e o STF barrou esse direito da categoria. Eles estão fazendo um ato agora aqui em frente ao Ministério da Fazenda. Eu queria, inclusive, prestar solidariedade a esses companheiros. Daqui a pouco nós estaremos lá. Mas nós achamos que são esses que têm que definir a verba e como tem que ser aplicado. Não é o PSTU que vai indicar o secretário de saúde. Quem vai indicar a equipe que vai gerir a saúde serão justamente esses trabalhadores, inclusive com cargos revogáveis. Né? Exato, com cargos revogáveis, ou seja, se eles foram escolhidos para cumprir a tarefa A ou B e não cumprem esse cargo, eles podem saírem e colocar outra pessoa. Mas como é que o senhor imagina fazer isso, se a gente sabe que nesse universo político existem os apoios? Como é que o senhor vai governar, como é que o senhor vai gerir sem os apoios políticos também? Nós vamos estar apoiados na maioria. É esse que é o elemento. A classe trabalhadora é chamada a eleger esses políticos a cada 4 anos. Então está errado ela fazer isso a cada 4 anos, ser chamada para essa festa da burguesia e esperar 4 anos
para escolher, muitas das vezes escolher até o pior. Nós queremos que tenha uma participação direta da população. Você é apoiado nos conselhos populares, ao contrário do que se pensa, você submete a própria Câmara, você submete o parlamento à população, que é o mais correto. Democracia é isso, democracia vem de demo. Demo significa maioria, cracia, poder. Quando apenas 40 e poucos deputados ficam decididos sobre a vida de 7 milhões, não é democracia. Quando você chama a população a participar diretamente dos temas principais da cidade, nós podemos chamar isso de uma democracia popular apoiada nos conselhos populares. Então, no seu entendimento e nas suas propostas, para governar seria de forma coletiva e não... Com os trabalhadores, justamente isso. Somente com os trabalhadores. Justamente isso. Agora, esse mesmo trabalhador que tem perdido espaço, né? A gente sabe que existem milhares de pessoas que estão fora, né? Não tem hoje uma frente de trabalho e, claro que isso advém aí de toda uma história, inclusive com o advento da pandemia, isso ficou bem piorado. No Maranhão existem números que são os piores possíveis e que vêm se arrastando aí ao longo da história também. Pessoas passando fome, e esse tem sido uma fala recorrente, porque diante dos números não se tem como negar esse retrato do Estado. Como é que o senhor pensa, num primeiro momento, sanar ou alcançar essas pessoas que precisam, então, de atenção? Mas eu me refiro, num primeiro momento, para depois criar as políticas públicas e desenvolvê-las para fazer essas pessoas conseguirem, né, caminhar sozinhas. Então, em primeiro lugar, é importante a gente relembrar aqui que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, um genocida. Pesquisas que foram realizadas por especialistas da USP chegaram à conclusão que, se ele não tivesse boicotado a vacina e as medidas de proteção social, 400 mil pessoas teriam preservadas as suas vidas. Então, é um presidente que tem que sair da cadeira de dirigente principal do Estado do Brasil e tem que ir para a cadeia. Aqui no Maranhão, nós temos um índice vergonhoso de médico para cada 10 mil habitantes, são apenas 8. É o pior do Brasil, aqui no Maranhão. E é justamente o estado em que a maior parte da população, aproximadamente 93%, precisa acessar o SUS. A primeira coisa que nós vamos defender é: verba do SUS, ela tem que ser 100% para a saúde pública. Nós tivemos, no período da pandemia, transferência de verba pública para os hospitais privados, e são esses hospitais privados que estão pagando salário de R$900 para auxiliar de enfermagem, o que é um absurdo. Mas aí o senhor não está invertendo os papéis? Porque como é que se fiscaliza? Aí já não está na sua competência. De fiscalizar o senhor está falando sobre defender, né? A verba do SUS, no governo nosso, não vai ser transferido para hospitais privados. E mais do que isso, Kate, no governo do PSTU, hospital privado, que não respeitar o piso salarial dos trabalhadores da saúde, nós vamos estatizar esses hospitais. É um absurdo. E de que forma que o senhor vai fazer isso? Um dos setores que mais lucraram durante o período da pandemia, que eles estavam preocupados com os cofres deles, enquanto esses trabalhadores preocupados com a vida da população, se contaminando, morrendo, e agora esses indivíduos vêm dizer que dá o piso, garantir o piso salarial da categoria, eles vão quebrar? Eles vão quebrar. No governo do PSTU, nós vamos olhar de cabeça erguida para empresário. Empresário não vai pintar e bordar no governo do PSTU. Se não respeitar os trabalhadores da saúde, nós vamos estatizar. Eles vão procurar outro estado ou outro país, mas aqui no Maranhão não fica. Vai ter que respeitar trabalhador. Atacar trabalhador é algo normal. Agora, quando a gente tenta manter a lei que é deles, aí parece ser um absurdo. Não, eles vão ter que respeitar o governo do PSTU e vão ter que respeitar a classe trabalhadora aqui no nosso estado. Muito bem. A gente vai para o intervalo. Na volta, o senhor consegue responder, então, com mais tempo, esses questionamentos, tá? Tudo bem. O intervalo rapidinho, na volta a gente retoma, então, a entrevista com 13 minutos. De volta com o nosso segundo e último bloco, tá, das sabatinas, com os entrevistados aqui que concorrem ao cargo de governador do Maranhão. Comigo, o Restes Dias, do PSTU. O senhor já pode começar a responder, inclusive, se quiser. O tempo já está na tela. A pergunta anterior. Então, só para a gente entender, a decisão fundamental, ela não é jurídica, administrativa. Ela vai ser política. O piso, ele é constitucional dos trabalhadores e das trabalhadoras, sobretudo da enfermagem, assim como da minha categoria de educação. É constitucional. Eles não respeitam. Porque o que determina é a correlação de forças.
todos os outros candidatos, salvo raras exceções, eles estão do lado dos grandes empresários da saúde privada. Tanto é que nenhum deles declararam apoio às manifestações dos trabalhadores da enfermagem. Mas com relação à sua categoria, o Estado defende que não tem recursos para pagar. E defende, inclusive, que já paga, né, o maior piso em todo o país. Mas é porque existe uma diferença entre o que é piso, o que é salário e o que é remuneração. O piso não entra o tempo de serviço, o piso não entra a sua formação, o piso não entra as suas gratificações, não entra nada disso. O piso é o salário base no início da carreira. Piso é isso aqui, aquilo ali é teto. Então eles utilizam a remuneração para dizer que estão pagando piso. Não paga o piso nacional, que seria de 3 mil e poucos reais. No início da carreira, eles não pagam. O governo do Flávio Dino nunca respeitou a nossa categoria nesse sentido. Suprimiram 8 artigos da nossa tabela de vencimento, 8 artigos, impuseram o novo ensino médio sem fazer qualquer discussão com a categoria, inclusive suprimindo carga horária de disciplinas como a minha em sala de aula. Eu tinha 13 aulas de história, agora eu tenho 6, o resto tudo são eletivas, que são disciplinas que você vai improvisando. Mas o senhor defende redução, né, de horário. Não, eu continuo com 13 horas, eu continuo com 13 horas, mas de história é só 6, o resto são disciplinas que você vai improvisando. Entendeu? Para atacar justamente essas disciplinas que são fundamentais, como história, sociologia e filosofia. Quem lembra muito bem foram justamente essas disciplinas que foram atacadas no período da ditadura militar, porque tem a ver com a questão de despertar a consciência crítica. Nós do PSTU defendemos que a educação não seja só voltada para o mercado de trabalho, que inclusive está saturado, porque eles estão falando que o problema da juventude é que não tem qualificação profissional. Mentira, porque a nossa juventude, Kate, ela tem uma formação, tem uma escolaridade superior às gerações passadas e recebe salários menores. É porque não existe o mercado de trabalho. Então as pessoas estão saindo da universidade, da minha categoria, estão desempregadas, eu estou subempregada. Na UEMA, que também está tendo manifestação nesse momento, a ocupação dos estudantes, são 500 professores contratados recebendo salários inferiores, inclusive aos professores do ensino médio. Na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão. Quando sucateia a UEMA, qual é a tática aí? É obrigar os alunos a ir para a universidade privada. Quando você sucateia a saúde pública, é obrigar quem tem minimamente condição de pagar plano de saúde a ir para a saúde privada. Como é que o senhor pensa em corrigir, né, tudo isso que o senhor vem apontando, especialmente, né, falando diretamente aí com esse maranhense que espera números, situações, um estado melhor para se habitar? Isso, o PSTU talvez seja um dos poucos partidos nessa eleição que tem falado o que vai fazer e de onde vai tirar. Os outros apresentam propostas mirabolantes. Nós falamos assim, a sociedade é dividida em classe. Tem um setor que quer aumentar o seu lucro e tem um setor que quer melhorar suas condições de vida. Quando você tira daqui, você melhora aqui. Quando tira daqui, você melhora aqui. Então, essa é a lógica. Então, olha só, o que nós vamos fazer primeiro? É suspender o pagamento da dívida pública, como eu já falei. Segundo, nós vamos taxar os grandes empresários. O grupo, o Wilson Mateus aqui, paga ICMS, que é o principal imposto que destina a verba para a educação, para a saúde, para saneamento básico, paga apenas 2%, enquanto os outros pagam 18%. Então, essa farra, ela vai acabar. Nós vamos reestatizar as empresas que foram privatizadas. O Banco do Estado do Maranhão, Rosiana Sarney, utilizou 333 milhões de reais para sanear o banco e vendeu ele por pouco mais de 70 milhões de reais. É como se você tivesse gastado 100 mil para reformar sua casa e depois você vende a casa por 50 mil. É um absurdo. A mesma coisa que aconteceu em relação à SEMAR, que foi entregue para a Equatorial e agora as tarifas estão lá em cima. E tanto a SEMAR, tanto a Equatorial quanto o Bradesco, que foi o banco que incorporou o bem, hoje prestam serviços péssimos. No PROCON, a Equatorial é justamente a empresa que tem maior quantidade de reclamações. Entre as 10 está também o Bradesco, ou seja, o processo de privatização que eles falaram que era para melhorar a vida do nosso povo só piorou. Nós vamos fazer auditoria em relação a essas empresas e vamos reestatizar ela, assim também como em relação ao FEPA, que é o Fundo Estadual de Pensões e Aposentadoria, que o dinheiro simplesmente desapareceu.
E fica por isso mesmo, nós vamos fazer uma auditoria na FEPA e quem pegou esse dinheiro dos nossos aposentados, dos nossos pensionistas, terão que devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Senão isso aqui vira uma terra sem lei, terra de ninguém. Aliás, terra de ninguém não, terra de poucos. O senhor falava ainda há pouco sobre a realidade do governo federal, num possível governo seu. Como é que o senhor pensa em se relacionar, então, com o próximo presidente? Inclusive, né, destacando aqui que, independentemente de quem seja, como é que vai ser essa sua relação? O senhor vai bater a porta desse próximo presidente? E como será a sua relação? Eles vão ter que cumprir com o que está na lei. Então, a verba do governo federal é a verba da União. Mas o senhor vai, estados, os municípios e o distrito. Bater a porta desse próximo presidente? Todos eles vão ter, sim. Claro que nós vamos. Eu estou falando porque a verba não é verba do Hertz, não é verba do Bolsonaro, não é verba do Lula, caso ganhe, não é verba do Ciro, é verba dos trabalhadores, é verba da população. Quem paga mais impostos no Brasil são os trabalhadores. Nós queremos dizer o seguinte, verba do trabalhador tem que vir para a classe trabalhadora. E olha só, quando a gente fala de correlação de força, um governo do estado do Maranhão tomando essas medidas que nós estamos tomando aqui, isso pode gerar um efeito dominó para que a classe trabalhadora dos outros estados faça o mesmo também e a população de maneira geral faça o mesmo em relação ao governo federal, em relação aos nossos impostos. Do orçamento nacional, 700 bilhões vem de contribuição dos trabalhadores. Dos grupos burgueses nacionais, 100 e poucos bilhões. E do grupo internacional, 70 bilhões. Quem mais contribui para o orçamento é a classe trabalhadora. E é quem menos tem retorno de serviços públicos. Nós queremos reverter essa lógica perversa. Sobre serviços públicos, o senhor é professor, está imerso a essa realidade. E aí a gente destaca aqui os últimos números, inclusive, mostrando aí que o Maranhão, infelizmente, está aí, né, muito aquém daquilo que precisaria no quesito educação. Estou me referindo aqui a uma área, né? Até porque é constitucional o direito à educação também. Sabemos já foi comprovadamente observado que a estrutura, fazer a estrutura física é importante porque esse aluno, esse estudante, essa família, essa comunidade escolar precisa ter muito concreto, né? Esse ambiente para que você possa estudar, inclusive com cadeira para sentar, uma tela para você observar o que é colocado por esse profissional. Profissional, inclusive, que precisa ser valorizado, porque se não houver esse conjunto, o resultado é esse, números assustadores da educação. O senhor pensa em ampliar qual tipo de programa? Por exemplo, nós temos hoje o Escola Digna que oferece aí prédios, estruturas. O senhor manteria esse programa? Ou de que forma que o senhor ofereceria uma educação de qualidade para esse estudante maranhense com condições, né, e dignidade? Então, eles inventam um monte... Se você olha os programas do Brandão na televisão, parece que a gente está em Hollywood. Parece que a gente está vivendo uma outra realidade. Não é a realidade da escola que eu trabalho. Não é a realidade da maioria dos professores. Não é a realidade da maioria dos alunos. É pura propaganda aquilo ali. Então, o que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, a questão dos conselhos populares é fundamental. Os conselhos populares. Quem mais entende de educação são os professores, junto com os pais de alunos, junto com os alunos organizados nos grêmios estudantil. Esses entendem muito. Nós costumamos subestimar a capacidade da classe trabalhadora. Eles entendem muito. Segundo, para universalizar a educação no estado do Maranhão, para que ela possa chegar, inclusive, naqueles lugares mais, que inclusive não tem problema seríssimo de transporte coletivo, nós vamos ter que destinar pelo menos 30% da verba do orçamento para a educação pública ou 10% do PIB. Se for 20% do orçamento, desse aí, 6% tem que ser para a educação inclusiva. As escolas, elas têm que ser adaptadas. O governo federal está querendo fazer o contrário. Está querendo voltar às escolas especiais e fazer com que as pessoas que têm deficiência não participem mais das salas chamadas regulares, o que seria um absurdo. Agora, nós temos que ter um projeto também de preparar o indivíduo para a vida. Nós queremos uma escola que prepare os alunos para que sejam antirracistas, para que sejam antimachistas, para que sejam anti-LGBT-fóbicos. Esse estado é um estado perigoso para a minha raça. De cada 100 pessoas assassinadas, 91 são negras. Só esse ano, mais de 40 mulheres foram assassinadas nesse estado por feminicídio. Os indígenas, em 15 dias,
3 indígenas foram assassinados, LGBTs é considerado como coisa. O papel da escola também é para isso, é para educar os alunos a ver a diferença como algo natural. O que não pode ser naturalizado é a desigualdade, de ter uma minoria acumulando muita riqueza e ter uma maioria passando fome. Isso é que tem que indignar a gente. A diferença, ela tem que ser sinônimo de equivalência. Mas com relação a prédios e estruturas, o senhor não respondeu. O senhor faria o quê? Uma reorganização ou implantaria, construiria outros de forma a expandir isso no estado? Afinal, são 217 municípios. Não, isso que a gente está falando. Nós vamos ter que ter um plano. Isso está combinado ao que nós chamamos de plano de obras públicas. Nós vamos criar uma empresa estatal de construção de obra pública para gerar emprego e dentro desse programa vai estar a construção de escolas, sobretudo de escolas adaptáveis. Quando você cria uma empresa de construção de obras públicas, você rompe com as grandes construtoras, que é quem define a política de infraestrutura. A escola também tem a ver com infraestrutura do estado do Maranhão. O senhor tem 2 minutos, se quiser continuar, seus 2 minutos finais. Então, olha só, em primeiro lugar, nós queremos agradecer aqui, eu acho que o debate ele foi importante. É importante que você acompanhe as nossas redes sociais, porque o PSTU, infelizmente, foi excluído de ter seus programas no horários eleitorais. O PSTU não tem direito à inserção, excluíram o PSTU de vários debates, outros foram cancelados. E onde o PSTU está, onde o Estes Dias está, o Carlos Fujão não aparece. Onde o Saulo está, o Fujãodinho também não aparece. Então, isso demonstra que o programa que o PSTU está apresentando é um programa que tem uma coerência, é um programa que tem uma lógica. É importante votar no Estes Dias 16 junto com o vice que está aqui, o meu companheiro Jário Mesquita. É importante eleger o Saulo Arcângeli, que está presente em todas as lutas para senador 161, desculpe. É muito importante eleger os deputados e as deputadas estaduais e federais do PSTU, as nossas candidatas. É muito importante votar em Vera Lúcia e votar em Raquel Tremembé, que é a primeira chapa afro-indígena da história do nosso país. Acompanhe nossas redes sociais. Agora nós vamos falar para vocês. Se for para continuar a situação de miséria que está instalada no nosso estado, com mais de 2 milhões de indivíduos passando fome, não vote no PSTU. Se for para a educação continuar do jeito que está, não vote no PSTU. Se for para os empresários do estado do Maranhão continuar dizendo que os governos têm que falar, têm que fazer, não vote no PSTU. Agora, se você quer mudar essa realidade, se você quer apostar num governo dos trabalhadores, pela primeira vez na história desse estado, desde que o primeiro europeu pisou aqui, vote no PSTU e vamos mudar a cara desse estado e que seja um estado para todos e não para uma minoria. Muito obrigado. Obrigada, candidato, pela participação aqui hoje.